Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do verso 21. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu em palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Bem, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai eterno que está nos céus, nós louvamos e enaltecemos o Teu nome pela Tua presença nesse lugar, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, com liberdade, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor com os nossos cânticos, com as nossas danças, com as nossas palmas. A alegria do nosso coração é para o Senhor, o júbilo da nossa alma é louvor ao Senhor nosso Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, fala conosco, ministra ao nosso coração a Tua palavra, porque nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Já faz um tempo que eu prego na nossa igreja. Um tempo. Amados, nós lemos um texto muito conhecido na palavra de Deus. Confesso a vocês que esse texto é um texto que me desafia todas as vezes que eu leio. E pregar sobre ele é um grande desafio, por causa das circunstâncias, por causa do contexto. A Bíblia, ela não nos é precisa com relação à data dos acontecimentos, mas esse fato ocorreu já no finalzinho do ministério terreno de Jesus, quando ele chama os seus discípulos e quer ficar em algum lugar mais à parte, mais sossegado com os seus discípulos, com o objetivo de passar para eles o sofrimento que viria por causa da cruz. De passar para os discípulos algo sobre a cruz. E nas regiões de Israel, quer seja na Galileia, quer seja lá no sul, na Judéia e Jerusalém, era praticamente impossível, porque logo as multidões se aglomeravam e ele ficava sem essa oportunidade de poder transmitir aos seus discípulos os seus últimos alertas
Então ele desce para Galiléia, entra nas regiões de Tiro e Sidom. Isso é muito interessante, porque em todo o ministério terreno de Jesus, exceto quando ele foi para o Egito, ainda criança, fugindo lá da matança de Herodes, né? Mas depois disso, quando ele volta para Nazaré, Jesus jamais havia saído dos limites de Israel. Seu ministério ocorreu ali entre Galiléia e Jerusalém. Galiléia e Jerusalém, pela primeira vez, Jesus, ele rompe as fronteiras e vai para uma terra estrangeira. E o texto de Marcos é claro, diz que ele vai a fim de ficar a sós com seus discípulos, passar um momento ali com seus discípulos, talvez descansar um pouco. Mas a Bíblia nos dá conta que, mesmo em terras estrangeiras, uma mulher cananeia vem gritando atrás deles, implorando: Senhor Jesus, filho de Davi, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela vem gritando. Isso nos mostra que a necessidade humana e a dependência de um Deus vivo não tem nacionalidade. A mesma necessidade de Deus que nós brasileiros temos, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo também tem. Muitos ainda não perceberam isso, mas viver sem Jesus é impossível. Viver ausente dessa presença de Deus, desse Senhor Todo-Poderoso, é impossível. Há momentos na vida em que o ser humano para, pensa e compreende que sem Jesus não dá. Então essa necessidade de Deus não tem nacionalidade, não tem fronteira geográfica. O mundo todo ser humano, uma vez que ele está consciente de si, da sua impotência, consciente que ele é um ser que precisa de Deus, ele não faz outra coisa senão buscar a Deus. Mesmo naquela distância, mesmo em terras estrangeiras, quando Jesus vai com o interesse de ficar a sós com seus discípulos, chega uma estrangeira clamando: o filho de Davi, tem misericórdia. A necessidade humana não tem fronteiras, ela não tem barreiras geográficas. O homem precisa de Deus, ponto final. Ponto final. Mas essa mulher tem algo que nos desperta a atenção. Primeiro, o fato dela ser estrangeira. Não que Deus não tivesse plano para os estrangeiros, para os gentios, pelo contrário. Sim, os gentios, nós, brasileiros e tantas outras nacionalidades, estavam no plano de Deus. Mas primeiro, era a casa perdida de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Era o povo de Israel. Jesus chama para formar a sua liderança, os seus primeiros discípulos, judeus. Eles eram todos judeus. O maior de todos os apóstolos entre os gentios foi um judeu, Paulo. Jesus inicia a sua igreja com judeus. Jesus trabalha o coração dos judeus, prepara-os para que eles se tornassem grandes líderes, porém eles eram judeus. O projeto de Deus, o plano de Deus era a casa perdida de Israel, e a partir dessa casa perdida de Israel, o restante do mundo pudesse conhecer a Jesus. E assim aconteceu.
Tiro foi comparado, ou Satanás foi comparado ao rei de Tiro nas profecias de Isaías. O povo dessa região, eles eram praticamente odiados pelos judeus, eles eram chamados de cães imundos, cães sujos, cães imundos. Não era feito judeu, não era feito gentil, era feito judeus. Então Jesus sai para cumprir a sua agenda. A agenda era ficar com seus discípulos. A agenda era transmitir aos seus discípulos, talvez fosse um fala de cuidado com relação que estava por vir, que estava para acontecer. De repente surge essa mulher. Os discípulos, por sua vez, próximos a Jesus, eles formam um conjunto de obstáculos que aquela mulher tinha que enfrentar a partir dali. Aliás, ela tinha que enfrentar agora dois obstáculos. O primeiro obstáculo é que ela sai: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está horrivelmente demoniada, está sofrendo muito. O primeiro obstáculo que ela tem que enfrentar é o silêncio de Jesus. Jesus não responde nada, nem uma palavra. Se há um silêncio capaz de mexer com o nosso intelecto, com a nossa emoção, se há um silêncio capaz de mexer e de abalar até a nossa fé, é o silêncio de Deus. Quando você ora e Deus não fala, quando você pede e Deus não responde, lidar com o silêncio de Deus não é uma coisa muito fácil, acho que para ninguém, por mais maduro que seja cristão. E agora, essa mulher sai de onde ela saiu, chega até Jesus, coloca diante dele o seu sofrimento, a sua súplica, e ela não recebe dele palavra alguma, ele se silencia. Lidar com o silêncio de Deus, acho que nem as pessoas mais maduras conseguem tirar bem de letra, primeira mão. E Jesus não fala nada, mas ela não desiste, ela é persistente. O desafio que ela tem que lidar é com os discípulos, porque eles eram judeus, eles discriminavam o estrangeiro, e eles chegam para Jesus como se aquela mulher fosse um estorvo, atende logo ela e manda ela embora, porque vem gritando atrás de nós, manda logo ela embora. Esses homens ainda não sabiam que Deus colocaria em suas mãos a grande obra de pregar o Evangelho para o mundo todo, e que essa ideia de que Deus pertencia ao judaísmo ou aos judeus precisava vencer a cabeça deles, romper a cabeça deles, porque Deus não é Deus apenas de Israel, apenas de Abraão, apenas de Isaac e Jacó. Deus é para todo aquele que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E o povo de Deus não sabia disso, ou não assimilava isso, não entendia isso. Então despede logo essa mulher, manda ela embora. Mas o desafio para essa mulher foi ouvir o próprio Jesus. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Você é estrangeiro. Eu fui enviado a vocês. Quando ela ouviu dos discípulos que despede, manda embora, ainda dá para relevar. Mas ouvi de Jesus que eu fui enviado para apenas as ovelhas perdidas de Israel. Você está fora. Pelo menos desse meu plano, nesse momento, vocês estrangeiros, estão fora. E ela se entristece e vai embora? Não. Ela persiste. Ela insiste. E essa é a atitude, ou é o gesto mais bonito dessa mulher.
diante dessa fala de Jesus, que eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos, ajoelhou diante dele, o adorou e disse: Senhor, ajuda. Senhor, ajuda. Provavelmente naquela hora os olhos de Jesus brilharam. Alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual. Alguma coisa aconteceu ali naquela hora que Jesus começa a perder os argumentos. Não se preocupe, não se pasme e nem se assombre de ver o pastor dizendo que Jesus estava perdendo seus argumentos em relação àquela mulher. Primeiro, eu não fui enviado senão à casa de Israel. Depois, ela vem e se prostra aos pés dele, o adora e joelho e diz: Senhor, ajuda-me. Havia uma diferença entre aquela mulher e muitas outras pessoas que procuraram Jesus. E uma das maiores diferenças, ou uma dentre as maiores diferenças, é que aquela mulher não procurou Jesus como se ele fosse uma solução para a sua vida. Pelo contrário, ela procura Jesus sabendo que ele era a única solução que ela tinha, que ele era a única saída que ela tinha, que ele era o único que podia atender às suas necessidades, o seu pedido naquele momento. Às vezes nós não somos atendidos, às vezes nós não temos resposta em nossas orações, porque embora oremos a Deus, nós planejamos em nosso próprio coração alguns meios, algumas saídas, algum plano B, se isso não der certo. Não, aquela mulher sabia que Jesus Cristo era a sua única saída. E é assim que nós precisamos encarar Jesus. Ele é a nossa única saída, Ele é a nossa solução. Ela se prostrou aos pés dele, de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Observe como aqueles gritos em volta, aqueles gritos atrás de Jesus, agora se transformam em algo muito mais profundo, se transforma em oração. Aquela correria se transforma em joelhos dobrados. E diante dele ela não fez outra coisa: Senhor, ainda que o Senhor não tenha vindo para os estrangeiros, ainda que o seu ministério se reduza apenas ao povo judeu nesse momento, mas ajuda-me. O Senhor é a única saída que eu vejo. E ele respondeu, e é um outro desafio: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha, Jesus usa o mesmo termo que os judeus usavam em relação aos gentios. Gentios para os judeus eram cães sujos, cães imundos. Ele usa apenas o termo cachorrinho, que diferencia o cão de rua do cão doméstico. Apenas isso. É um outro desafio. Porque quando Deus fala que não é certo fazer alguma coisa, você não pode esperar mais desse Deus que ele faça. Pode. Quando Deus fala não é certo fazer isso, vai insistir procurando, insistir pedindo, porque se o próprio Deus está dizendo que não é certo fazer isso. Então não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E acredito que neste momento ela se joga ainda mais aos pés de Jesus e diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. O Senhor não precisa pegar a bênção de Israel e derramar sobre a minha cabeça. Basta uma migalha, e assim o Senhor estará atendendo a minha necessidade. Eu não quero tudo, basta as migalhas, basta o que sobrar, basta o que restar, basta o que cair, para mim já é suficiente.
situação de saúde da sua filha. Aquele momento que era para ele passar apenas com os seus discípulos, se torna um momento como os outros dias que ele passou na região de Israel, curando enfermos, pregando o Evangelho, porque ali estava alguém respondendo aos argumentos de Jesus, não somente com fé. Tão somente com fé. Ah, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, que caem da mesa dos seus donos. E essa palavra dessa mulher despertou no coração de Jesus o anseio e o desejo de quebrar totalmente os seus planos, a sua agenda naquele dia, naquele momento. Porque se Jesus veio somente para as ovelhas perdidas de Israel e não cabia um estrangeiro naquele momento, agora Jesus abre a porta e entra a mulher cananeia. E ele abençoa profundamente aquela mulher, admirando a sua fé, grande é a sua fé, vai seja feito como você quer. Servo de Jesus nos ensina a orar, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e a resposta que ele dá a essa mulher é uma mulher que tem uma resposta completamente contrária ao que ele havia ensinado, seja feito como você quer. Porque a vontade de Deus naquele momento era que ele fosse o Cristo dos judeus, o Cristo da nação perdida de Israel e não dos estrangeiros, mas agora, pela fé dessa mulher, ele quebra a sua agenda e ele abre a porta para que essa estrangeira entrasse. A graça de Deus estava alcançando em cheio uma estrangeira, mostrando que a graça de Deus não tem nacionalidade. A misericórdia de Deus não tem nacionalidade, a misericórdia de Deus não tem barreira geográfica, a misericórdia de Deus atinge e alcança o coração de crê. A graça de Deus envolve todo aquele que crê em Jesus. A única coisa que Deus espera de nós é um coração fervoroso, um coração cheio de fé, certo que Deus na sua graça e misericórdia, Ele nos responde, Ele aceita o nosso clamor e atende as nossas orações. Mulher que entra correndo, de repente é encontrada de joelhos. A mulher que entra, está banando e gritando, de repente é encontrada orando e clamando. Mulher que entra talvez sem plano na cabeça, agora é encontrada adorando, porque ela o adorou e ela ajoelhou e clamou: Senhor, tem misericórdia, ajuda-me. Esse texto nos ensina muito, nos ajuda muito. Em primeiro lugar, Deus nos ensina que nem sempre Deus responde às nossas orações. Deus nos ensina que às vezes encontraremos um Pai no silêncio, parece que nós estamos falando no mar, parece que Deus não está nos ouvindo. Deus nos ensina que há momentos que, por mais que você insista em oração, você não ouve nada do outro lado. Mas essa mulher nos ensina que ainda assim é necessário continuar cristãos, continuar crentes. É necessário persistir e não parar de orar, insistir em oração. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, disse Jesus. Ela podia ter saído daquela casa quando ela ouviu os discípulos dizer: despede essa mulher logo, vai embora, deixa ela embora. Ela vem gritando como uma maluca, como uma doida atrás de nós: despede, deixa embora. Jesus não, mas amoroso tentou argumentar: olha, eu não vim isso não para a casa perdida de Israel. Olha, não é certo tirar os filhos, não é certo tirar dos judeus, vai lançar agora para os estrangeiros, não é certo. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Basta um olhar do Senhor, basta um toque do Senhor, e a minha filha ficará cara. Isso maravilhou o coração de Jesus, porque grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, o texto nos ensina: persistir sempre em oração, insistir sempre em oração, ainda que tudo
única coisa que Jesus olhou nessa mulher foi a sua fé. Que ela estava completamente fora dos termos, porque não era judia. Estava completamente fora dos termos, porque Jesus veio para os judeus. Estava completamente fora dos termos, porque não é certo tirar dos judeus e dar para o estrangeiro. Então, nada contribuía para a sua vitória, nada contribuía para a sua bênção, nada contribuía para nada de positivo na vida dela, mas o único argumento plausível que ela tinha com relação a Jesus era a sua fé. E esse aí é o único argumento plausível que nós temos para com Deus, porque nós não somos merecedores da bênção de Deus. Nós não somos merecedores da bênção de Deus. Tudo é por sua graça, tudo é por seu amor, tudo é pela sua misericórdia. Deus nos ensina que ainda que as pessoas tentem nos afastar, tentem nos desviar da atenção de Deus, Deus não fará a mesma coisa. Deus Jesus tentou argumentar com ela. Tentou não, ele tentou. Até houve um momento em que não dava mais para argumentar, porque ela entrou com uma fé indiscutível com relação a Jesus, com relação ao momento de Jesus. Também os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos. E aquela mulher estrangeira saiu abençoada. Sua filha foi curada. E ela entrou, não sei se seria certo dizer, mas talvez a primeira estrangeira a ser alcançada por essa graça maravilhosa de Jesus a partir do Novo Testamento. Porque até então Jesus só estava selecionando judeus. Até então seguia Jesus os judeus. Ou pelo menos a gente não vê nenhum vários com Jesus, nenhum argumento, nenhuma discussão com Jesus de outros estrangeiros. Essa questão dos estrangeiros é para depois do Pentecostes, que judeus começariam a partir da igreja levantada por Jesus a pregar o evangelho no mundo todo. Mas ela quebrou todo o protocolo de Deus. Jesus quebrou a agenda de Jesus. Jesus mudou a sua agenda porque ele deixou de ser um comportamento dos seus discípulos. Jesus quebrou a sua agenda porque agora entra estrangeira dentro do plano que o próprio Cristo havia dito que não era certo. A graça de Deus encheu aquele lugar de tal forma que ele atendeu aquela mulher estrangeira como se ela fosse uma mulher judia. Porque a graça de Deus não está restrita a uma nação, a um povo, não está restrita a uma nacionalidade. Pelo contrário, o Evangelho de Cristo é para ser pregado no mundo todo, hoje, né? Embora naqueles dias era do povo de Israel, embora naqueles dias a graça estava restrita a eles. Mas essa mulher, ela nos choca com suas estudos, ela nos choca com sua disposição, e ela nos ensina a nos quebrar sempre diante de Deus, ainda que todas as circunstâncias estiverem contra nós. Ainda que todas as circunstâncias forem contrárias, nos prostrar aos pés de Jesus, continuar orando, creio que Ele nos responderá conforme a sua graça e misericórdia. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não paremos, não vamos desistir. Parece que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está. Parece que não tem ninguém do outro lado lá para nos responder uma palavra, mas Deus está nos ouvindo. Aquela mulher, ela não se sentiu indigna. Não. Ela sabia do seu lugar. Principalmente depois que Jesus disse para ela:
que não é lícito, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela sabia disso tudo. Sabia que ela era estrangeira. Contudo, ela estava satisfeita em receber apenas as sobras, apenas as migalhas. Isso para ela já seria suficiente para atender aos seus desejos puros. Então, amados, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas, diante das forças contrárias, continuemos orando, continuemos crescendo em fé em Jesus Cristo, porque essa mulher ela é o exemplo da fé testada, da fé provada, e como Deus, por sua misericórdia, a atendeu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.